Paulistano Rádio. Podcast. Seja bem-vindo a mais uma edição aqui da Paulistano Rádio, do podcast. Estamos aqui dessa vez para falar sobre cultura, para você que está ouvindo a gente. Eu sou o Milton Passe, estou aqui hoje com o André Sturmi e com a Ana Maria Vey, que são diretores do Cultural do Paulistano. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Junto conosco tem o nosso companheiro de marketing e comunicação, que é o Murilo Pessoa, e vai participar aqui desse bate-papo conosco. A gente está aqui hoje para falar do que a cultura está fazendo no Paulistano, o que o cultural tem para apresentar para os associados, mas mais do que isso, para tornar realmente a força, né, do que tem essa área em todo o país, em todo o planeta, algo que é muito mais relevante do que muita gente acha, que é só fazer um evento aqui ou outro ali. E tem sempre algo a mostrar, algo a colaborar. Queria ouvir de vocês primeiro, nesse começo, o que é esse trabalho do cultural dessa nova gestão? André. Bom, olá, agradeço o convite, agradeço também, claro, o convite que recebi do nosso presidente, o Éder, um amigo de muito tempo, que desafiou a aceitar esse convite. Eu nunca tinha feito parte de diretorias anteriores. E também agradecer aqui a Ana, que é uma pessoa com mais experiência nessas áreas aqui no clube e que está sendo uma dupla aqui que está funcionando muito bem. Não estou querendo aqui fazer autoelogio, está funcionando bem entre nós. Né? Quem vai dizer se o resultado é bom são os associados. Mas eu acho que a principal informação é que nós estamos tentando trabalhar na direção de criar programas, né? Eu acho que a diretoria social é uma diretoria mais focada nos eventos per si. A gente quer criar uma continuidade. Então, por exemplo, a gente já começou com o Domingo é Dia de Circo. Claro, são atividades, são eventos, mas ele tem uma continuidade. Qual é a ideia de ser um programa? Porque os pais, os avós, os tios, enfim, todo mundo sabe que agora, domingo, tem atividade. Então, mesmo que seja o palhaço Michuruca ou o mágico Lelé, facilita, fica mais fácil, inclusive, o trabalho da própria comunicação. Porque quando você faz evento, você tem que fazer todo um esforço de comunicação para conseguir que a pessoa saiba. E a gente está muito contente com o resultado que o circo vem tendo. E também, claro, a gente faz questão de deixar aqui registrado a qualidade do trabalho que já era feito antes. Então, todas as atividades que já existiam no cultural, todas, absolutamente todas, foram mantidas. A gente está, em alguns casos, trabalhando com sócios que são responsáveis por áreas para aprimorar, estamos dando contribuições, mas tudo que funcionava, continua funcionando e a gente faz questão de reforçar isso, né, Ana? Claro. É uma atitude bacana que esse novo conceito, não é bem um novo conceito, mas eu venho da área de eventos, então toda hora eu tenho que me policiar, porque o que nós fazemos tem a ideia de continuidade. E todo sócio está realmente sentindo. Ele vem para cá, mas ele sabe que tem o circo, que vai ter o clássico aos sábados, que é um piano, apresentações de piano lindíssimas, e que tem público para todo esse tipo de gente aqui no clube. Temos uma classe de crianças pequenas, os avós dessas crianças, os pais, e temos uma quantidade de sócios que gostam, outros também não gostam, mas a gente tenta agradar a todo mundo. Essa é a ideia do cultural. Tentando transmitir, levando sempre algo mais interpretativo, um toque, uma imagem, uma exposição, sempre trazendo sempre o tema programação cultural, né? Eu acho importante, enfim, minha vida toda, né, foi na cultura. Eu gosto de fazer essa fala que eu vou fazer aqui agora, que muita gente vê a cultura como uma coisa assim, meio frufru, ou então uma coisa de intelectual, chique, ou uma coisa que não é para mim, que é difícil, que é sofisticada, ou então que é acessória. Quando eu não tenho nada para fazer, eu vou ver cultura. E não é verdade, né? A cultura é o que transforma uma civilização e uma sociedade. É a cultura que faz a diferença. Por que todo mundo pensa na França? Todo mundo pensa na França por causa da arquitetura da França, por causa dos perfumes franceses, por causa dos filmes franceses, por causa dos livros franceses. É isso que faz a França ser diferente. A mesma coisa a Itália. As pessoas gostam das esculturas, dos museus. O que é isso? É cultura. Então, esses valores que certos países desenvolveram por terem talento, terem tido no passado ou terem atualmente, que se consolidou no mundo, faz com que o país valha mais. Por que alguém paga 1 milhão por um carro Ferrari
Ele é tão melhor que o outro? Não. A marca Ferrari é sinônimo de qualidade, mas ela tem um valor agregado de marca pelo que ela oferece. Isso é cultura, né? Outra coisa, não é que eu sei o que é melhor de cultura ou a Ana, mas eu acho que o nosso papel na diretoria cultural é também propor para os associados o diferente, né? Porque assim, fazer o que todo mundo já ouve em casa ou já sai para assistir um show não é muito desafiante. Claro que uma programação de circo é bacana, mas a gente está trazendo artistas que não são conhecidos, que a gente quer que as pessoas descubram, né? Aquele circo que é mais manual, mais autêntico, que é muito difícil de encontrar. Se um pai hoje quiser levar o seu filho no circo em São Paulo, é muito difícil, né? Por motivos que eu não vou desenvolver. Então, quando a gente traz outras atividades, como agora a Ana citou Clássicos aos Sábados, é a mesma coisa. A partir de agora, todos os sábados, 11 da manhã, tem uma programação de música clássica. Começou com 2 pianistas incríveis e sempre vai ser música clássica, né? A palavra que a gente usa para definir isso. Vai ter, eventualmente, um violinista, um quarteto, um trio, um quinteto. Óbvio que não dá para ser uma grande orquestra, mas uma programação de qualidade. Tinham 40 pessoas nesse primeiro sábado que com certeza gostaram, pelo que a gente viu, que vão e vagarosamente vai ser um novo programa. Você está em casa, sábado, vou para o clube, pô, vou lá assistir uma música de qualidade. E a última coisa que eu queria falar, né, nisso de propor o diferente, propor o que as pessoas não encontram, no cinema, né, eu sempre falo isso. Todo mundo gosta de ver um bom filme americano. Todo mundo gosta de ouvir uma MPB. Mas, por exemplo, quando você vai numa área de alimentação, num shopping, em qualquer uma vai ter aquela loja de hambúrgueres. Sempre tem. Aliás, tem as duas em geral. E sempre vai ter ali uma pizza. Mas também tem comida chinesa, comida árabe, comida japonesa. Você, em geral, come um hambúrguer. Mas de vez em quando você não tem vontade de comer uma comida japonesa? Comida chinesa? Uma comida árabe? É a mesma coisa. A gente não vai oferecer hambúrguer. Mas a gente vai oferecer as variações. E aí a pessoa vai experimentar. Se ela gostar, descobrir uma coisa nova. Se ela não gostar, ela vai poder dizer que não gosta, tendo experimentado. Opção com variedade e diversidade. É algo que ajuda todos, né? Faz parte totalmente do conceito de cultura. Não dá para desassociar, né? E já que vocês começaram a falar até, inclusive, desses programas, intro no cinema, já queria tocar então nesse assunto, cinema. Como até para esclarecer as pessoas que frequentam o cinema do Paulistano e que desejam frequentar, né? E se você não frequenta, reforçamos, venha, porque sempre a qualidade dos filmes é boa. Isso. Como é feita a programação do cinema? Vamos aproveitar essa oportunidade para esclarecer isso. Primeiro, eu acho que o associado tem que saber que o Clube Paulistano é um dos únicos 3 clubes do Brasil que tem um cinema. Tem um monte de clube que passa filme, entre aspas, em DVD. Mas isso é fácil. Você na sua casa faz a mesma coisa. Agora, cinema, que passa filmes que estão em cartaz, só tem 3 no Brasil. Então, primeiro motivo de orgulho, você tem um cinema para você assistir. A segunda coisa, por ser um cinema, só dá para passar no clube os filmes que passam no cinema. Então não adianta dizer, vi um filme na televisão, por que não passa aqui? Não passa aqui porque não foi para o cinema. A gente passa filme de cinema. Que, portanto, é um fator que restringe. Né? A partir do universo de filmes que passam no cinema, nós tentamos fazer uma seleção do que a gente acha que pode agradar o sócio. Claro que esses filmes, vamos dizer, que têm atores conhecidos, que são indicados para Oscar, filmes que a gente pode chamar de filme de adulto, a gente sempre passa. A gente também sempre tenta colocar, todos os meses, pelo menos 2 filmes que não sejam norte-americanos. Filmes franceses, alemães, espanhóis, italianos, que são filmes deliciosos, com outra cara. A gente evita colocar filme de super-herói, evita colocar filme de terror, porque filme de super-herói, se alguém quer ver, em geral, dá para ir no cinema. E também, de novo, na ideia de não ser só o óbvio. Então, eu acho que, de certa maneira, né, Ana, esses são os critérios que a gente usa. Filmes mais comerciais, sem seus super-heróis, não tem filme de terror. E 2 filmes. E claro, dentro do possível, também a gente sempre tenta ter pelo menos um filme brasileiro, que é importante. Não porque a gente é nacionalista, mas é porque o cinema brasileiro é muito bom. Sim, e a gente tenta dúvida, prestigiar e oferecer para o associado.
Eu acho que nesse assunto vale destacar um pouco da sua experiência nesse tópico, Claro, né, André? claro. Que você, inclusive, participa de escolhas mais importantes do que essa de cinema brasileiro, enfim. Obrigado. Explicar que nem todo mundo sabe como que é o seu trabalho no cinema e também escolhas de filme em relação ao Oscar. Tá bom, obrigado. Eu trabalho com o cinema, né, há 30 e poucos anos. 30 e poucos. Então, eu trabalho justamente com a curadoria. Eu escolho filmes para vir para o Brasil, negocio os direitos, programo o Cinema Belas Artes e já fiz várias outras atividades nesse setor, além também de trabalhar na área do cinema brasileiro. Então, é algo que eu faço há muito tempo e até tenho aqui orgulho de dizer, né? Eu sou sócio responsável pelo cinema há algum tempo, com uma ou outra interrupção, mas o clube passou a exibir filmes quase simultâneos com os cinemas em função dos meus contatos, das minhas relações com as empresas, né? A gente tem passado filmes do Oscar, muitas vezes no mês do Oscar aqui, né? Já exibimos filmes ganhadores de Oscar que estavam no cinema. Esse ano acabou que o filme ganhou o Oscar, foi meio zebra, e ele acabou passando depois. A gente não estava muito apostando, acho que ninguém estava apostando nesse filme. E, enfim, na época do Oscar mesmo, o filme tinha lá um problema com a distribuidora, eu falei, depois passa, ele passou depois. Mas nós já tínhamos exibido alguns dos filmes finalistas do Oscar no mesmo mês, né? Então, esse é o conceito que a gente tenta fazer. Uma programação de filmes que sejam interessantes, é claro, né? E aqui eu não quero te corrigir, no sentido de que todos os filmes são bons, às vezes você não vai gostar. É normal. Eu gosto de filé parmegiana, você gosta de alface com tomate. Cada um tem seu gosto. É isso. O que a gente tenta fazer é passar filmes que você pode não gostar, mas que você vê que ele tem qualidade, né? Nesse sentido, você está certo. Todos os filmes são bons. A gente não passa filmes ofensivos, nem filmes que são feitos de qualquer maneira. Ou filmes que são muito óbvios, né? Infelizmente, nos dias de hoje, né, a cultura tem sofrido, a produção cultural tem sofrido uma censura como eu nunca vi na minha vida, né? A famosa censura do bem. Então, muitos produtores culturais e no cinema, por envolver muito dinheiro, acabam tolhidos na sua criatividade e muitos filmes acabam ficando muito sem sal, porque não quer ofender ninguém, quer atender as demandas dos movimentos, e aí perde totalmente a criatividade, né? Esse ano eu estava no Festival de Cannes, de cinema, que acabou agora há pouco, e assim, o filme que ganhou, eu fiquei tão feliz, porque é um filme absolutamente iconoclasta. Assim, ele expõe ao ridículo tudo, da direita, da esquerda, do centro, de baixo, do meio, e eu falei, esse filme não vai ganhar nunca, e ganhou. Então eu sinto que também está começando a mudar um pouco. Mas, voltando, né, à programação do cinema, tem tido muitos filmes que são muito inodoros, que a gente tenta não programar, mas em função da pandemia, diminui o número de filmes, diminui o número de estreias nos cinemas e a gente tem essa limitação para programar. Não é nenhum tipo de excusa, mas é importante o sócio saber como é que se faz essa programação. Sim, sempre. Já que a gente está falando de programa, então vamos falar do próximo programa no sentido de o que tem sido bastante visível, além do circo que você já tem citado, né, que está aqui no clube regularmente agora, aos domingos, os associados que vier, tem uma variedade de atividades em diversos dos locais, né? A gente está tendo o clássico aos sábados, mas também temos já dentro dos programas convidados que vão vir fazer palestras, né, conversar com os associados, caso nesse mês agora de junho do Pondé. Isso. Qual que é o objetivo desse tipo de nova atividade, vamos falar assim, aqui no clube? Bom, eu acho que palestras desse tipo são palestras que nos trazem novos pensamentos, novas maneiras de pensar. E o clube precisa disso. Nós precisamos de entender muita coisa que está por aí que a gente não percebe. Ele vai falar sobre ética, um momento importante da sociedade, e ele é muito bom como palestrante. E nosso André trouxe realmente como amigo uma palestra para nós que vale realmente assistir. Realmente aconselho. É muito gostosa de ouvir e culturalmente a gente tem entendido que essas palestras também constroem os pensamentos, também constroem o nosso tipo de sociedade, não é verdade? Eu acho que vai ser muito legal. E nós pensamos em muito mais palestras, não é, André? Com certeza, trazer pessoas
que sejam instigantes. Provocativas. Provocativas. Mas não provocativa no sentido de encher o saco, de ofender. Esse tipo. Não. É provocativa no sentido de fazer você refletir. E, eventualmente, discordar. É muito bom discordar. Agora, quando você discorda de alguém, não quer dizer que o outro é seu inimigo. Apenas seu adversário. Lógico. Vamos tentar trazer de volta o saudável prazer da discussão, do debate e da discórdia. Mas da discórdia do debate. O Pondé é uma pessoa que tem gente que odeia, tem gente que adora. Eu conheço ele muito bem, já fizemos algumas coisas, enfim, tenho amizade. E eu achei que era uma ótima pessoa para começar. Porque é um cara que vai fazer as pessoas pensarem. Então, que bacana. Já acertamos também, o que vou contar em primeira mão. O próximo palestrante será um por mês, é o Newton Bonder, que é outra pessoa de maneira completamente diferente do Pondé, que também faz as pessoas pensarem, coloca ideias que são absolutamente iluminadas, né? Enfim, acho que as pessoas devem conhecer o Newton de ouvir falar, ou até de já ter lido ou visto ele falando. Então, a ideia é trazer pessoas assim, pessoas que estimulem, provoquem, façam o associado ter a oportunidade de pensar, debater, sair da palestra e almoçar ou jantar e ficar conversando com quem ele tiver, né? Novas ideias. De novo, mesmo que seja para discordar. Eu acho muito saudável discordar, né? É importante discordar. Hoje parece que não pode mais. Vamos retomar esse saudável hábito de discordar e debater, sem precisar convencer, só pelo prazer do debate. A ética da razão diz que o argumento é fundamental para chegar nesse resultado. Com certeza. Né? Quando a gente esquece esse tipo de coisa e passa a pensar sem argumentar e sem considerar todos os argumentos, a razão fica para trás e aí todo mundo sai perdendo. Exatamente. A gente já está falando até de um público, então, com essa intenção de estímulo a pensar. E tem mais um programa que também é novidade, que é 70 mais. 70 mais. Vou pedir para o André falar. Então, André... É o seguinte, né? Eu acho que a gente tem com o avanço da medicina, com tudo, as pessoas envelhecem e vivem mais tempo. E vivem mais tempo com qualidade. Mas é normal que depois de uma certa idade, você eventualmente já não trabalha, já não tem tantos amigos. Enfim, acho que as pessoas mais velhas são um público que o clube precisa ter uma atenção muito grande, né? Porque são as pessoas para quem o clube é fundamental, né? É um lugar para encontrar, é um lugar para ou ter amigos ou fazer amigos, enfim. Então a gente pensou nesse programa 70 mais, que é a contraface. Não quer dizer que ele é só para essas pessoas, mas a gente vai trazer todos os meses um show ou uma atividade especial, mas enfim, show, com artistas que têm mais de 70 anos. Né? Tem vários artistas incríveis que já estão veteranos, que eventualmente estão trabalhando menos ou até estão trabalhando bastante e que a gente vai trazer de novo. Não quer dizer que você tem que ter 70 anos para assistir, mas com certeza quem tem 70 anos acompanhou esse artista há mais tempo e vai ter a chance de ver ao vivo e aqui no clube com a vantagem de que é muito mais perto. Né? Não é você ir numa casa de shows e a pessoa está lá longe. Aqui você vai estar podendo ter a chance de ver de perto. A ideia é que quando forem cantores ou grupos que permita que seja também possível dançar, enfim, que seja realmente um baile dançante, mas um show que possa assistir sentado também, com artistas veteranos que têm talento e que estão na ativa. Né? Por exemplo, um cara que já tem 70 anos e a gente não sabe é o Sidney Magal. Tem coisa mais deliciosa do que ouvir o Sidney Magal? Né? Tá super em forma. Não é um dos primeiros que nós vamos trazer, sim. Mas é só um exemplo de como a gente vai perdendo a noção do tempo. Então, é um programa para todo mundo, mas pensando muito nas pessoas com mais idade, que estão cheias de energia, com vontade de sair de casa. E o clube é um lugar seguro, acolhedor, fácil de chegar, fácil de voltar para casa. Esse é o nosso novo programa que começa em julho. Em julho. O André, no começo dessa nossa conversa, elogiou um pouco da programação que já era praticada no clube, então que vocês estão fazendo acréscimos sem substituições. Basicamente, estamos vivendo essa parte do cultural. Então, eu queria falar um pouco de um grande símbolo que é o do paulistano aqui, de tantos anos, que é o nosso recanto infantil, né? Que está sob a diretoria cultural, né? Isso. E queria saber como que essa atual diretoria vê esse símbolo do paulistano, como que nós estamos aí cada vez mais integrados
o recanto está integrado ao clube com as aulas integrais, então eles estão saindo um pouco do recanto. Então, contar um pouco desse processo, que nem tem gente, por exemplo, que tem associado que não sabe que os alunos do recanto saem da escola hoje em dia. Contar um pouco de como está sendo esse processo de integração. Bom, o recanto, para mim, é uma coisa especial dentro do clube. Eu trabalhei nesse mesmo recanto com 18 anos de idade, estagiando, é verdade. E venho acompanhando de longe, mas sempre com muito carinho, filhos estudando no recanto e netos já estudando no recanto. Eu vejo o recanto como um símbolo do clube, porque ele é uma história, é um marco. Vejo as crianças que saem daqui do recanto e vão para o Dante ou para outras escolas e são elogiadas. Então, nós temos uma base de educação, de coordenação, de pedagogia importante, que forma esses alunos de acordo com o que a gente vê no mercado. Então, é uma escola real, é uma escola que forma as crianças. O português dessas crianças vale a pena a gente ouvir. Eles participam de todas as nossas exposições de artes, eles escutam as histórias, participam das histórias, as atividades que são feitas dentro da escola, pedagogicamente, são super bem escritas, programadas, mas o mais importante de tudo isso é que o aluno da escola é tratado como um filho. E o paulistano vê essa área do clube de uma forma que são todos nossos filhos sendo criados lá. Então, é um carinho especial. Eu venho de outra diretoria e via já com esse carinho. E quando implantamos a escola integral, já foi na gestão anterior, houve um boom extraordinário, porque muitas mães trabalham hoje em dia, né? Antigamente era menos, e hoje não tem mãe que não trabalhe. Então, vendo que seu filho é bem cuidado desta forma, alimentado, levando para as atividades fora da escola, como yoga, como tênis, como inglês, francês, capoeira, tudo isso é fornecido para esses alunos que permanecem o dia inteiro no clube. Natação e os esportes. Então, eu vejo todas essas atividades como educando o seu próprio filho, que são os futuros sócios do futuro aqui do clube, né? Eu tenho um carinho muito especial, o André me deixou cuidar dessa área mais de perto e eu estou amando de verdade. Um reencontro tantos anos depois, né? Pois é, e não é só isso, nós tivemos o banquete medieval. Até o André foi ver, é incrível como essas crianças participam da história, da pesquisa que é feita. Então, o recanto infantil é especial. E por tudo que a gente pode ver de história dentro desse clube, faz parte da nossa história, faz parte do paulistano e do jeito de ser do paulistano. É isso que eu acho. E acho que a Ana falou bastante bem. E é um outro bom exemplo do que o Murilo falou. É algo que está muito bom, que está caminhando bem, que tem excelente retorno, que, portanto, é manter, né, andando. A Ana está cuidando mais de perto, porque, claro, sempre tem ali um ruidinho ou outro. Mas o que a gente pode fazer a mais? É isso, a gente está conversando com as coordenadoras para oferecer, eventualmente, algumas oficinas de assuntos ligados à cultura. Então, oficina de animação de massinha. Estamos vendo com elas o que é mais interessante para um semestre que vem começar. Então, assim, tudo que tem continua, mas a gente pode pôr ali uma cerejinha a mais, uma azeitoninha a mais, e todo mundo vai ficar mais feliz. E mais uma coisa importante, nós estamos com 303 alunos, bastante. E segundo semestre já vamos abrir mais uma classe de 20 e tantos alunos. Então, é uma volta muito grande. Depois da pandemia, houve uma queda muito grande. Principalmente na educação infantil, né? Então, foi muito grande. Agora, as crianças estão voltando com todos os protocolos sendo mantidos. Nós vamos ter a nossa festa junina deles e uma porção de atrações adequadas para a idade deles, que de 2, né?
Tirando fralda já entra. Aliás, que com fralda também. E até os 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, semi-alfabetizados. Então, é maravilhoso. Agora a festa junina vai ser um sucesso, com algumas cerejinhas nossas, não muitas ainda, mas está indo direitinho, muito bem. E com relação a mudanças, como você falou, nós estamos indo devagar, porque nesse local, Recanto Infantil, tudo é feito de uma forma mais lenta, mais calma, pelo próprio público que a gente atende, né? 70 funcionários não é fácil para cuidar das 300 crianças. Então, imagine vocês qual é o contexto, não é? A gente tem também, além do Recanto, os próprios programas para os jovens. Então vamos falar um pouco desse público envolvendo o clube. Tem também no trabalho do cultural sendo feito várias atividades com eles. Eu queria que vocês contassem também um pouco mais para o pessoal que está ouvindo. Tem o grupo de teatro, que tem um trabalho excelente. De novo, funciona. A gente teve com uma pessoa que veio falar, pediu algumas coisas, a gente conversou. E é isso, assim, tem funcionamento autônomo. Nosso papel é só dar a cobertura e o apoio para o que eles estão fazendo, porque estão fazendo bem feito. Já tiveram algumas apresentações com um auditório cheio, tem a sua qualidade, é interessante, é bacana. Então, assim, tem os cursos regulares, alguns são mais para crianças, outros são para jovens, né? Cursos já tradicionais aqui, todos eles estão mantidos, de pilates a balé, enfim, vários cursos. A gente está pensando também em criar alguns cursos novos e nessa parte de cursos, né? Nós esse mês está planejado e nós até adiamos, porque as coisas, está todo mundo voltando à vida, né? Mas a gente propôs e tem vagas abertas para um curso de fotografia e para um curso de história das séries de televisão. Né? Muito legal. Que é isso, tentar oferecer também para o sócio essas coisas que não é assim que você vai sair um profissional, mas para você ou conhecer, ou ganhar algumas ferramentas, enfim, bater papo, conversar, encontrar pessoas que têm gostos parecidos com o seu. Então, nessa área, a gente está aí pensando de maneira mais consistente para o segundo semestre. Pusemos esses 2 iniciais para... E aí, diferentemente dos cursos atuais, são cursos pontuais, né? Eles são algumas aulas fixas, 8, 10 aulas, sobre algum tema e depois vai trocando. A ideia é mais curta. A ideia é fazer cursos de 4 aulas. Que é isso, assim, também 8, a pessoa já começa a pensar, será que eu consigo, né? Porque a vida é tão cheia de atividades. Então, a ideia é sempre fazer cursos de 4 aulas, ou no máximo 6, para que as pessoas se inscrevam, participem, já completou. Não, eu ia falar ainda sobre essas atividades que o cultural tem uma tradição em manter, vamos falar um pouco da oficina literária e da literatura do clube, que eu acho que uma das marcas do clube. Então, nossa, assim, sempre que tem vários concursos interclubes aí da Sesc, a gente leva bastante, a gente ganha muito, são muito premiados os nossos associados. Então, vamos falar um pouco sobre essa atividade também. Bom, como eu vejo o grupo da oficina literária, é algo também especial, porque eles formam um grupo, eu não diria elitizado, mas um grupo que realmente traz pensamentos diferentes. Todos coordenados por um escritor ou por um coordenador, e eles vão escrevendo, vão se corrigindo entre si, formando textos incríveis, textos muito bons. Esse ano, conosco, o André tem a ideia de ajudar, porque ele tem uma experiência muito grande em livros, e acredito que fala, André, é mais fácil. Posso falar? Assim, eu sou uma pessoa, né, que tenho 30 e poucos anos de trabalho na área do cinema. Só isso. Muitos na área da cultura. Mas, assim, eu tenho uma paixão enorme por livro, leitura e biblioteca. Não pode ter uma feira de livros que eu brinco, eu vou nessas feiras de livros, eu pareço a Sarah Jessica Parker, eu saio cheio de sacola. Mas além de gostar de ler, eu gosto muito de estimular os outros a ler. Então, esta é uma área que eu tenho paixão. Né? Eu já estive na biblioteca 3 vezes falando com a Laís, que é uma bibliotecária maravilhosa. O que a gente pode fazer? A biblioteca hoje está num lugar improvisado. A gente já conversou com o Gil, assim que as reformas avançarem, a biblioteca vai para um lugar incrível. E esses grupos, vou chamar de grupos, né, que trabalham com a literatura no clube, eu não conhecia, te ouvi falar,
Mas é um trabalho incrível, gente que está há muito tempo fazendo isso. Então, por exemplo, esse grupo que trabalha ao longo do ano com um diretor, com matemática, no fim do ano produz seus textos e é uma publicação, né? Já fizemos, olha, eu acho que os textos estão bons, mas o design não está. Vamos investir para fazer uma coisa mais bonita, mais charmosa, que não seja só porque o texto é do sócio. Vamos fazer uma coisa bacana, que de repente pode até estar numa livraria ou em bibliotecas públicas. Então, total apoio a isso, acho que acho maravilhoso essa ideia de estimular. E eu, de novo, acho que a gente tem um desafio, né? Eu fui agora, como eu comentei, fui para a França, peguei um voo para um destino, para depois pegar a conexão para onde eu ia, para Cannes. E assim, na área do avião onde eu estava, eu era a única pessoa com um livro na mão. E eu estava num lugar de adultos de um nível econômico razoável, de um nível social razoável. Eu era a única pessoa com livro na mão. Estou querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas me preocupa isso. Né? Então eu acho que o estímulo à leitura não é uma coisa déjà vu, fetichista do passado. Porque o que acontece? A pessoa que não lê, ela deixa de ser um cidadão. Por que ela deixa de ser um cidadão? Que é o que está acontecendo nas escolas. Há números alarmantes da quantidade de jovens que se formam no terceiro colegial, que agora não chamam mais colegial, mas desculpem a minha idade, e que sabem ler, mas não entendem. Porque uma coisa é você ler André Murilo, outra coisa é você entender o texto. E isso é falta de leitura. Você precisa ler para você conseguir concentrar. Compreensão. As pessoas estão perdendo a concentração e com isso perdendo a compreensão. Então estimular as pessoas a lerem, a deixar o celular longe meia hora e se concentrar num texto, seja ele conto, seja qualquer coisa. Não é que tem que ler Proust, não, qualquer coisa. Então a gente vai, essa foi uma parte do nosso trabalho que ainda não começou, está sendo engatilhada, mas a literatura, o livro, a leitura e a biblioteca são prioridade absoluta nessa gestão, porque a gente quer aumentar muito a frequência na biblioteca, quer estimular esses grupos que estão trabalhando para que o trabalho deles apareça mais no clube. Tem muita gente que nem sabe que esses grupos existem no clube. É um trabalho bacana que é feito, dedicado, né? Sócios que se dispõem, não é só o sócio que escreve, são os sócios que coordenam, os sócios que dedicam o seu tempo. Então, grupo de leitura, grupo de conversa sobre livros, enfim. Nós já, por exemplo, vamos fazer, já acontecia, mas a gente está incrementando contação de história para crianças na biblioteca, em horários durante a semana, à tarde, que é um horário que muitas vezes o pai está com a criança, né? Leva lá no clube que vai ter o que ela fazer. Porque é isso, a criança começa ouvindo a história, cria um interesse, aí ela acaba pegando um livro. Né? Já fizemos uma feira de livros aqui no clube, foi assim... Não teve muita divulgação, porque a gente queria mostrar que livro era importante. Né? A gente já está conversando, inclusive, com alguns dos amigos que são dessa área, para a próxima feira, integrar mais, inclusive, eles na feira. Isso. Tem vários sócios que escreveram livros, ou que escrevem. Vamos colocar eles lá também, né? Criar uma dinâmica mais forte. Então, essa é uma área, prioridade total para mim, pessoalmente, para nós, como colegas. Porque, de novo, como eu te falei, a leitura é uma necessidade para que as pessoas sejam efetivos cidadãos. Não adianta saber ler e não entender. Você vai ser feito de idiota. Você vai ser feito de bobo. O que tem de oportunista por aí hoje, e não é só na política, gente, é em qualquer lugar. Você precisa estar mais consciente do que você é capaz de entender, de compreender, até para poder se expressar. Então, ler é o melhor negócio. Depois que começa, não para mais. É que nem o Murilo aqui estava falando que gosta de remar, né? Pô, imagina você sentar num barco e começar a remar. Cá entre nós, né? Tem que ter uma disciplina. Agora, depois que você começa, vem aquela adrenalina, né? Você não quer mais parar. Não é mesmo? Né? Todo mundo faz esporte e sabe disso. Fazer ginástica, fazer ginástica, vou nadar. Depois que você começa, o corpo engrena, leitura é a mesma coisa. Tem que vencer a preguiça. Começou, pegou um livro legal de um assunto que te interessa, você não vai querer parar. E aí pronto, pegou o vício, só vai ser bom para sua vida. Mas não tenha dúvidas, leitura, eu também como leitor voraz, sou da turma que lê 4 livros por mês, até mais, lê 2 ao mesmo tempo, 3. É assim, eu vou repetir uma frase que meu pai falava
para estimular a leitura. Na pior das hipóteses, pelo menos você vai estar sabendo o que fazer quando precisar, porque você já viu um exemplo de alguém ou de alguma história. É isso aí. É um caminho, pelo menos, Claro. né? A gente ajuda a construir realmente e Não é? melhorar a sociedade em geral, com a leitura, A com o experiência, com a consumo, troca, né? de cultura nesse sentido. Todos os meios são, e cada um tem a sua maneira de contar. O importante é saber tirar o melhor de cada um deles ali, de acordo com o que está disponível. E acredito que essa visão que as pessoas que trabalham com cultura, que vocês têm, trazem aqui para as pessoas, com certeza, os associados do Paulistano, nas atividades que são programadas. Isso mesmo. Né? De todas essas que a gente está falando aqui, e aquela que o associado carrega sempre com bastante carinho, acredito, até porque remete sempre a coisas mais afetivas, acho que essa conversa mostra que tudo isso não só continua, mas vai melhorar. Vai melhorar. Né? O trabalho é todo para isso. Exatamente. Tem muita coisa legal acontecendo no clube. O clube é muito legal. É por isso que está cheio de gente. Então, o nosso papel aqui não é inventar a roda. A pior coisa, assim, até porque como eu já tive vida pública, né, infelizmente eu já vi isso, né, tem um programa super legal, mas chega um novo governo, destrói, porque não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz. Peraí, gente, a gente tem que ter uma compreensão de que assim, eu e Ana estamos diretores, mas nós somos sócios. Então assim, a gente vê tem de bom, sócio, né? Tem que continuar, segue, e o que a gente puder ajudar, com a nossa experiência, a Ana tem a dela, eu tenho a minha, para que isso possa ficar mais legal, então, não quero mexer em nada, tá bom do jeito que tá, segue. Certo. Agora, a gente vai inventar coisa nova, as que o público gostar, seguirão, as que o público não gostar, a gente conserta, ou eventualmente cancela, né? Por enquanto, a gente acertou do Miga de Circo, tá sendo maravilhoso, né? A gente está super feliz, assim, foi muito legal a rapidez com que pegou, né? Começamos agora os clássicos aos sábados, que eu acho que esse é um sucesso. Vai ser um sucesso. Esse sábado, como eu disse, já tinha um público simpático, estava um dia horroroso. A divulgação, claro, estamos aí começando, a comunicação tem sido super gentil com a gente, criando. Mas aí, tem muita informação, né? E que coisa mais maravilhosa que é ouvir piano, violino, violoncelo, né? E aliás, a música clássica... A gente cresce, né? Sem dúvidas. E música clássica é outra área, né? Que assim, às vezes você fala com uma pessoa, música clássica é chato. Amigão, senta e escuta o concerto número 21 de Mozart. Sente, é isso. Você não precisa ter tido aula de nada. Em 1 minuto você está batendo o seu dedinho, que nem se você estivesse ouvindo Anitta. É verdade. Porque são músicas maravilhosas. Por acaso, elas foram feitas há 250 anos, mas elas são chicletes igual. Não é? Sim. Ouve o Concerto da Alegria da 9ª Sinfonia de Beethoven. 15 segundos você está batendo o dedinho junto. Ala turca, enfim, não vou ficar aqui querendo para ser arrogante, porque eu não sou tão especialista assim em música. Mas é isso. São músicas eternas, maravilhosas, que se você tocar uma periferia de uma cidade do interior do Nordeste, bem tocado, qualquer criança reage. Então, é só ir aproveitar e se jogar e ser feliz. E aproveitar que o Paulistano tem isso para oferecer, tem né? Isso, exatamente. Verdade. Vir aqui, acompanhar a programação que está sempre disponível no site oficial do Paulistano, para quem não conhece, paulistano.org.br. Tem divulgação pelas redes sociais do clube também, só seguir. Isso. E tem aqui com a gente na Paulistano Rádio, na Paulistano TV também. Que tá muito boa, viu? Obrigado, porque a gente aqui que está se esforçando e correndo para trazer isso para o associado. Cada vez melhor. Né? Sempre. E aí, Murilo, por favor, complementa. Complementa, Murilo. Não, eu acho que a gente tocou vários assuntos, acho que é importante destacar o que merece ser destacado, acho que essas inovações que vocês têm feito e como vocês falaram bem, assim, ninguém está inventando a roda, está todo mundo mantendo o que estava dando certo, dando uma cara, mas do jeito de vocês, né? Eu acho que ninguém pode criticar alguém por querer fazer assim. Acho que está perfeito da nossa parte, podemos encerrar essa conversa
com esses... Vamos É a continuar. primeira. Mas calma que é a primeira. É a só a primeira. primeira. A gente vai É só voltar. a primeira mesmo, porque até agosto vai se mostrar mais de novo, porque tem muita coisa nova. Muita. Tem Sem muita dúvida. coisa Tem um nova. É programa verdade. que já estreou, 2 agora no recente, que nos próximos, quando tiverem os novos programas, 70 a mais, a gente vai voltar para conversar Isso. sobre essa repercussão e Podemos tudo que vocês até vão inventar no segundo Isso. semestre. É isso aí. Muita coisa, eu acho que é isso. E também dizer que a gente está totalmente aberto a ouvir sugestões, não precisa ficar mandando ouvidoria. Vai lá, liga no departamento, marca uma conversa. Eu e a Ana, Vem melhor, a falar Ana com a e eu, gente. a gente adora conversar, a gente adora ouvir sugestões. É claro que há limitações evidentes de espaço físico, de recurso, mas assim, sugestões são super bem-vindas, a gente está totalmente aberto. De novo, né? A Ana e eu temos convicção de que o nosso papel é fazer a convivência no clube melhor. Melhor. E Sempre. dentro do possível, provocar um pouquinho as pessoas para novos prazeres, para novas ideias. Então é isso que a gente quer fazer. Legal. Então, queria desde já e de novo agradecer a Agradecemos. presença da Ana e do André aqui na Paulistano Rádio para falar nesse podcast. Obrigado também para o Murilo. Obrigada, Murilo. E nos vemos no próximo. Tem mais por aí. Só seguir a gente pelas redes sociais. Obrigado e até a próxima. Muito obrigado, um grande abraço. Obrigada, gente. Paulistano Rádio.